E o Vasco, que embarcou para Belo Horizonte com um time reforçado, com novidade na lista dos relacionados, vou trazer para você, inclusive, que acompanha aqui pelo BTB Esporte Oficial, um embarque completo Cruz Maltino. Vou falar sobre o Tite, que está preocupado com a partida de amanhã. Quero falar também sobre o primeiro embarque do Renato Gaúcho com o elenco Cruz Maltino. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esporte. Sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações deste dia que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Falar sobre o fim da preparação para a partida de amanhã, 8h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão completa aqui do nosso canal BTB Esportes. Inclusive, a nossa equipe já está em Belo Horizonte para poder trazer a movimentação da coletiva com o técnico Renato Gaúcho no nosso pós-jogo. E estaremos juntos nessa transmissão. Hoje o Vasco embarcou, claro, infelizmente, sem o capitão Thiago Mendes, mas o Renato deixou bem claro na coletiva que ia dar oportunidade para outros jogadores assumir a faixa. Quem você acredita que o Renato vai colocar como capitão amanhã? Paulo Henrique, que é um jogador considerado ali um dos mais antigos, mais respeitados no elenco? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre uma sugestão, aí até o Renato definir, porque o Vasco, diferente do que acontece normalmente nos embarques, vamos lá, coisas que eu trago de informação do que foi diferente no embarque do Vasco. Primeiro ponto, a comissão, a staff não veio junto com os jogadores. No ônibus, uma primeira mudança do Renato, tá? Só jogadores, diretoria, Renato e ponto. Na van, à frente do ônibus, aí sim, uma parte da comissão, delegação do Vasco, os profissionais do dia a dia, na van à frente. Segundo ponto, Renato, apesar de eu colocar aqui todos os jogadores daqui a pouco para você acompanhar no embarque, o Renato, ele só vai soltar agora a lista de relacionados para a partida 3 horas antes, fora de casa. Quando o Vasco jogava fora de casa, a lista de relacionados era solta antes da viagem, 1 hora antes da viagem. Agora será 3 horas antes da partida, uma medida diferente aí. Mas a gente pode trazer já confirmado o Carlos Cuesta. É o Vasco indo reforçado, apesar da ausência do Thiago Mendes, mas a zaga, o setor defensivo bem reforçado. Mas eu acredito que, com certeza, aí o Saldívia, ao lado do Robert Renan, será a dupla de zaga. Então teremos um provável Vasco no seguinte modelo, embora ainda vou fazer para vocês um vídeo de pré-jogo, tá, galera? Amanhã bem cedo vou soltar aqui o vídeo de pré-jogo. Primeiro ponto, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia com o Robert Renan. Aí Cuiabano deve ser titular na vaga do Lucas Piton, tá? Posso trazer aqui para vocês 99,9% certeza que o Cuiabano será titular no lugar do Lucas Piton. O trio de volantes, vamos lá. O Cauã Barros, Hugo Moura e o Tietê. Johan Rojas, o 10. Mi parte favorita de conducir es el hecho de conocer nuevas personas, forzarme a aprender nuevos idiomas. Sigamos practicando nuestra pronunciación. O 10 e o ataque com DVD e Andrés Gomes. Ou ele deve... Aí a opção no meio campo pode ser o Rojas ou o Nuno, tá? Ainda tem chance do Nuno ser titular, tá no 11 inicial. Essa é a provável que a gente traz para você aí agora, certo? Bom, deixa eu falar aqui sobre o Tite, né? O Tite, o Adenor Bach, que ficou preocupado, galera. Tá preocupado. Tá demais. Por que o Tite está preocupado? Primeiro ponto, o cargo dele está nas cordas. Tite está nas cordas no Cruzeiro. Por mais que há um respaldo ali do Pedrinho, mas a torcida vem pressionando o trabalho do Tite em relação ao Brasileirão. Por mais que tenha conquistado o Campeonato Mineiro, o Tite não tem ali a confiança. A maior preocupação do Tite nesse momento não é só o cargo, são os desfalques. Então o Vasco
pode aproveitar esse lado que o Cruzeiro perdeu no meio da semana, Tite pressionado, pode usar o lado mental para poder buscar esse resultado fora de casa. Tem que aproveitar o emocional. Galera, ano passado, o Vasco mal, os adversários vinham a São Januário e ninguém... veio o Juventude, veio o São Paulo, Mirassol, Vasco naquela situação de perder 5 jogos seguidos, ninguém tem pena de ninguém. Não existe isso. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro. Então você tem que pontuar agora. Tem que ganhar fora de casa agora. Então, se o Cruzeiro tá mal, o Vasco não pode ressuscitar o Cruzeiro. Tem que vencer. Tem que ganhar. E outro detalhe. Cássio, Bruno Rodrigues, pelo que eu conversei até com o Amadeu, o canal Amadeu Vasco, agora no aeroporto. Cheguei agora do aeroporto, tá, rapaziada? Cássio, Bruno Rodrigues, Romero, Marquinhos, Caio Jorge e Sinesterra. Confirmado de desfalque. Cássio teve uma lesão multiligamentar no joelho. Tá fora aí por um bom tempo. E o Caio Jorge também, por conta de todo o desgaste da semana. O Romero também. Bruno Rodrigues, ex-Palmeiras, Marquinhos, ex-Fluminense. E o Sinesterra. Mas o Cruzeiro tem um time bom. Que o Vasco tem que ter aquela marcação encaixada, como foi contra o Palmeiras. Marcação encaixada igual foi em cima do Gerson, em cima do Matheus Pereira. Matheus Pereira é o cara da criação, é o cara da condução, é o cara que é diferente dentro do time do Cruzeiro. A gente viu isso aqui no ano passado no 2-0. Então precisa, por mais que a ausência do Caio Jorge, que são jogadores que resolvem ao lado do Gerson, tem que ter uma marcação. O Renato sabe implementar muito bem esse estilo, esse esquema, né? Acho que o Renato vai utilizar muito bem. Galera, antes de eu colocar aqui mais informações com o embarque completo, tá? Eu até subi no canal BTB Sport Play, mas eu já vou adicionar aqui, já colar no nosso vídeo o embarque completo com as informações e a lista dos relacionados. Você vai acompanhar a nossa fala, ali você já tem uma noção quem está relacionado. Mas deixa eu aqui parabenizar o Sub-15, a base forte. Venceu a Portuguesa por 3-0 na estreia da Taça Guanabara, com gols do Ariel Richard, 2 gols, né, do Ariel, do Kaique Paixão, no Luso Brasileiro. Então, parabéns. A base forte, sempre quando tem um detalhe aqui da base, a gente faz questão de trazer aqui para vocês. Amanhã eu trago mais novidades sobre venda da SAF, próximos passos. No vídeo vou colocar o Pedrinho, que embarcou junto com a delegação. Não houve ali um tempo hábil para conversar com o Pedrinho sobre isso. Estava ali já um pouco atrasado para o voo, mas a gente está de olho nas notícias do Vascão, beleza? Então, saudações vascaínas, BTB Esportes em todos os lugares. Fique agora com o embarque dos Maltinos. E nesse momento você vai acompanhando aqui no nosso canal secundário, o canal BTB Play, o embarque Cruz Maltino para Belo Horizonte. Você acompanha o ônibus envelopado, o ônibus personalizado do Vasco. Estamos diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para mais um embarque. O Vasco no primeiro embarque do técnico Renato Gaúcho para buscar também a primeira vitória fora de casa na temporada. A comissão do técnico Renato Gaúcho, na staff do Vasco, chega ali com a van, pessoal que trabalha no dia a dia do Vasco, e apenas a diretoria, Renato e auxiliares, junto com os jogadores no ônibus personalizado. Hoje em uma imagem diferente, olha, essa imagem que vale o seu like, vale a sua inscrição aqui no canal, onde você fica por dentro de todas as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Então vamos já também trazendo os jogadores que estão relacionados para essa partida. Você vai acompanhando na imagem aqui no nosso canal, todo o pessoal também da comunicação, do marketing, da fotografia, toda a parte da staff. E aí, portanto, os primeiros jogadores passar. O Nuno Moreira, Portuga, Nuno Moreira é o primeiro a embarcar aqui com a gente. Você está acompanhando o Vasco que enfrenta neste domingo a equipe do Cruzeiro, comandado pelo técnico Adenor Tite. Cruzeiro que vem de uma derrota contra no meio da semana por 2-0. Você vai acompanhando nesse momento toda a movimentação. Tá aí, Renato Portaluppi, Hugo Moura, seu auxiliar, toda a comissão do Renato no primeiro embarque, aí rumo a essa vitória importante
do Vascão. Você está acompanhando no detalhe, Lucas Freitas, né, o zagueiro, é o segundo jogador a passar, o terceiro, né, Hugo Moura. Agora o goleiro Daniel Fusato. Mais um jogador passando por aqui também. Pessoal da diretoria, Alain Balanciano. Mais um jogador nesse momento passando, o Adson. O atacante Adson. Inclusive entrou no segundo tempo da partida. É agora! É hora de arrastar a seta. Vai com tudo, tá quase lá. O botão de inscreva-se tá na partida. Toda a comissão. Nesse momento, goleiro Pablo. Johan Rojas, tá aí o camisa 10 colombiano. Tá passando também o Wallace da base. Mais novidades aqui para você nesse embarque na tarde deste sabadão. Você vai dando seu like, acompanhando a nossa transmissão. Tá aí JP, Admar Lopes, passando por aqui também. Goleiro Léo Jardim. Esse é o embarque Cruz Maltino para Belo Horizonte. Você está acompanhando toda a movimentação. É o Vasco indo reforçado, apesar, claro, da ausência do Thiago Mendes. Tá aí, ó. Carlos Cuesta, novidade. Carlos Cuesta é a novidade. Volta a ser relacionado, volta a ser considerado um reforço. A gente vai tratar sobre isso também na sequência do nosso vídeo, com informações. O Pedrinho que também viajou, foi junto com a delegação. Você já vai acompanhar também o momento da chegada do presidente Pedrinho. Não houve tempo hábil para uma pergunta, mas a expectativa boa, né, para esse embarque, a expectativa boa para essa vitória fora de casa. Quero saber de você, torcedor, que está acompanhando a gente aqui nesse momento. Sua expectativa, coloque aqui nos comentários o placar do jogo. Como é que você espera a postura, o comportamento do Vascão dentro de campo, enquanto a gente está aguardando os demais jogadores passarem por aqui, né? Você acompanhou, alguns já passaram. O Johan Rojas, Cuesta já passou, Nuno. Mais um agora, nesse momento, na sua tela. Tá aí o DVD, o Robert Renan. Passando aqui também. Tá aí, ó, DVD passando nesse momento. Passou o Alan Saldívia. Acho que o outro que passou foi o Matheus França, né? Passou ali. Aliás, o Cauã Barros, que passou ali brincando com o Matheus Babo. Tá aí o Andrés Gomes, nosso Colômbia. Brenner. Rapaz, o Brenner passou ali com cara de bons amigos não, hein? Paulo Henrique passando aí também, ó. Paulo Henrique. PH. Cuiabano. Aí o nosso Pumita. Matheus França, agora sim, Matheus França. Passando aqui também. Tietê. Lucas Piton. São jogadores do Vascão passando por aqui. E você vai acompanhando. Acho que tá faltando agora o Spinelli, hein? É o He-Man, é ele. He-Man com o seu mate. Quem ia muito com mate era o Verrete, né? Aderiu aí a skin do Verrete, o He-Man. Mas o último jogador, Marino Inestroso, o colombiano também. E agora todo mundo passando. Boa viagem pro Vascão. Que venha os 3 pontos. Que venha os 3 pontos do Vascão. Vamos acompanhar na sequência mais informações. Pedrinho, que também na sua chegada passou aqui também na tela do BTB. Você vai acompanhar o presidente Pedrinho.